A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em Estudo Bíblico Mateus e Estudo Bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada por tudo, meu Deus. Obrigada por esses momentos que estamos aqui com saúde, de pé, Senhor, para estar dedicando alguns momentos para estar refletindo sobre a sua palavra. Revela-nos, Senhor, o que foi escondido do mundo. Abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos ver e verdadeiramente compreender a sua mensagem. E que toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Muito obrigada por tudo, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos Marcos, capítulo 6, dos versículos de 45 a 56. Vamos falar sobre Jesus anda por cima do mar. Amém? Deixo para vocês como indicação aqui no canal para vocês estarem escutando o estudo bíblico em Mateus, capítulo 14, dos versículos de 22 a 36. Indico também como leitura complementar João, capítulo 6, versículos de 15 a 21. Amém, amados? Em Marcos, capítulo 6, versículo 45, diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Vimos no estudo anterior sobre a primeira multiplicação dos pães, dos pães e peixes, em que ali havia uma grande multidão. O Senhor Jesus tinha ido com os discípulos para um lugar deserto, a fim de que eles pudessem descansar, comer, porque muitas eram as pessoas que iam ao encontro deles, e aí eles não tinham muito tempo para descansar e comer, porque o Senhor Jesus ensinava, e ao mesmo tempo fazia milagres, prodígios e maravilhas, Então o Senhor Jesus chamou os discípulos para irem a um lugar deserto para que eles pudessem descansar e comer. Só que a multidão, as pessoas souberam para onde eles estavam indo, acompanharam e foram a pé para onde o Senhor estava indo com os discípulos. Enquanto os discípulos iam a barco, eles foram a pé e chegaram antes dos discípulos. Então ali havia uma grande multidão quando eles chegaram naquele local. Os discípulos tinham pedido ao Senhor Jesus para que mandasse aquela multidão embora, a fim de que eles comprassem alimento, uma vez que eles estavam num local deserto, onde eles não encontrariam facilmente alimento. Então os discípulos pediram ao Senhor Jesus que mandasse aquelas pessoas embora, para que eles fossem para os campos, para as cidades, para que eles pudessem comprar alimento. Mas o Senhor Jesus fez o quê? Ele perguntou aos discípulos quantos pães eles tinham. Os discípulos responderam 5 pães e 2 peixes. E ali o Senhor pegou aquele alimento, olhou para o céu, abençoou e multiplicou aqueles alimentos a fim de alimentar aquela grande multidão. Sendo que mais de 5.000 homens comeram, sem contar as mulheres e as crianças, daqueles 5 pães e 2 peixes que o Senhor havia multiplicado. E ainda sobraram o quê? Sobraram, 2 cestos cheios, 12 cestos cheios daqueles pedaços de pão e de peixe que tinha sobrado, E aqui o Senhor Jesus, vimos no versículo 45, que falou para que eles subissem no barco e fossem adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele se despedia daquela multidão. Então os discípulos foram embora, por assim dizer, primeiro, enquanto o Senhor Jesus iria depois. Versículo 46. E, tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Então, depois que o Senhor despediu aquela multidão, deu atenção àquelas pessoas, àquela multidão, depois que aquela multidão foi embora, o Senhor se ausentou de todos para ir para o monte orar.
Nós vimos em várias passagens, vemos que o Senhor, ele dedicava muito tempo a orar no monte, né? Para o quê? Para ele se conectar com Deus, para estar sozinho, né? É muito importante, abro aspas aqui, é muito importante que nós dediquemos também esse momento para falarmos com Deus a sós, né? É muito bom estarmos na igreja, na oração, né? Orando, mas também é muito importante a nossa oração individual dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, seja o seu monte, o seu quarto, o banheiro, a sala, o quintal, ou até mesmo o monte mesmo. Hoje é domingo de manhã, eu quero subir o monte para orar ao Senhor. Amém, né? O importante é dedicarmos um momento para falarmos a sós com Deus, né? Então aqui o Senhor Jesus, ele foi ao monte para orar. E, sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra, né? Então quando chegou a tarde, os discípulos no barco estavam no meio do mar e o Senhor Jesus estava sozinho em terra ainda. E, vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles, né? Então os discípulos, eles já estavam o quê? Fadigados, já estavam cansados de tanto remar. Por quê? Num barco onde você precisa remar, se você estiver remando contra as forças do vento, é algo mais difícil. E dependendo da intensidade do vento, quando você está a favor, né, da direção do vento, você está remando na mesma direção do vento, dependendo da intensidade do vento, você nem precisa remar, o vento guia o barco sozinho, né? Mas aqui eles estavam fazendo o quê? O contrário, estavam indo contra o vento, então o vento estava batendo contra eles e eles estavam na força do braço deles, o quê? Tentando ir contra aquele vento até que eles estavam o quê? Cansados, né? E aí o Senhor foi o quê? Sobre as águas, né? Perto da quarta vigília da noite, aproximou deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Eu imagino essa cena com um pouco de humor, né? Tá o Senhor Jesus chegando e eles gritando, brincadeiras à parte, mas ali eles temeram, né? Eles viram o Senhor e acharam que era um fantasma e começaram o quê? A gritar. Porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais, né? Então, quando o Senhor Jesus viu que eles estavam ali gritando, ele falou, né, para acalmar eles, né? Para eles pararem de gritar, para se acalmar, né? Falando que viram perturbados e subiu para o bar, perdão. Logo falou com eles e disse-lhes: Tem de bom ânimo, sou eu, não temais, né? Então o Senhor Jesus falando: Calma, gente, por assim dizer, né? Nossa linguagem atual. Calma, gente, sou eu. Tem bom ânimo, não temas, calma, fiquem calmos, não temais, né? Por assim dizer. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Amados, duas coisas. Os discípulos até então, eles já tinham aprendido, né, por um tempo com o Senhor Jesus. De tal modo que nós vimos lá em alguns estudos anteriores que o Senhor Jesus tinha o quê? Tinha ordenado que os apóstolos fossem de 2 em 2 para as cidades, para o quê? Para pregar o evangelho, para expulsar demônios, né, e fazer prodígios e maravilhas, certo? Então eles já tinham aprendido algo com o Senhor Jesus, já estavam, entre aspas, com uma maturidade, né? E de tal forma que eles foram, né, nessas missões de 2 em 2. E eles voltaram para contar ao Senhor Jesus o que eles tinham feito, né? Então eles já tinham uma certa experiência com o Senhor Jesus. Mas ainda assim faltava a eles o quê? A revelação de quem verdadeiramente era o Senhor Jesus. Por quê?
Porque aqui eles temeram novamente. Eles viram que eles já tinham visto todas as coisas que o Senhor Jesus ensinava, né? Eles viam que o Senhor Jesus ensinava, eles viam que o Senhor Jesus fazia, mas ainda assim eles não sabiam verdadeiramente quem era o Senhor, né? E aqui eles temeram, né? E subir para o barco para estar com eles, né? Então o Senhor Jesus subiu no barco para estar junto com os apóstolos e o vento se aquietou. Nós vimos também alguns versículos anteriores em que o Senhor Jesus estava dormindo no barco e o barco estava quase se enchendo e os discípulos temeram pela vida deles e acordaram o Senhor. Mestre, o Senhor não se importa de perecermos, né? Que pereçamos? E o Senhor o quê? Gritou, né? Falou para que o mar e o vento o quê? Se aquietassem, parassem, né? E eles se aquietaram e obedeceram à voz do Senhor. Então eles já tinham presenciado o poder do Senhor Jesus sobre os fenômenos da natureza, por assim dizer, né? Mas ainda assim, em mais um episódio que eles ficaram o quê? Assombrados e maravilhados, né? Entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Vamos dar uma olhada lá em Marcos capítulo 8, versículos 17 a 19, que diz assim: E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais, quando parti os 5 pães entre os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe, 12. Né? Aqui em Marcos 8 estava falando sobre o fermento dos fariseus. Nós vamos chegar no estudo bíblico lá em Marcos 8, mas só adiantando, né? Vou dar um pequeno spoiler para vocês. O Senhor alertou para os discípulos para que quando eles fossem até ali onde eles estavam, que se eu não me engano era... perdão. Eu não estou achando aqui, mas para ir naquelas regiões ali da Dalmanuta, né? O Senhor alertou para que eles tivessem cuidado, né, com o fermento dos fariseus, né? Por quê? O fermento dos fariseus e o do fermento de Herodes. Por quê? Ali eles pensaram, quando o Senhor estava falando sobre isso, porque um pouco de fermento, né, fermenta toda a massa, né? Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles pensaram que o Senhor Jesus estava falando de fermento porque eles não tinham pão. Pão que eles pensaram é o pão físico. A gente tem um pão francês, um pão suíço, né? Eles estavam pensando nesse pão, né? Então, eles não compreenderam o espiritual por detrás do que o Senhor Jesus estava falando. Era para que eles se guardassem do pecado, né? Aquele fermento representava o quê? O pecado. O pecado não fermentar toda a massa, né? Contaminar a eles. Mas continuando. O Senhor Jesus não estava falando do pãozinho francês quentinho, não estava falando de um pão suíço, um pão doce. O Senhor estava falando o quê? Que a falsidade, né? A maldade, a iniquidade, aquelas coisas que os fariseus e o fermento do Herodes, né? Poderiam o quê? Contaminar toda a massa, né? Por assim dizer, contaminar a eles. Então, eles deviam estar preparados para o quê? Para não receber nenhuma corrente de doutrina, por assim dizer, nenhuma palavra daquelas pessoas que o quê? Que se permitisse entrar no coração deles e contaminar a mensagem que o Senhor Jesus já tinha entregue para eles. Dando um exemplo assim, é como se nosso pai e nossa mãe dentro da nossa casa, eles nos instruem a viver a vida de uma maneira. Por exemplo, filha, não fala com estranhos, não aceita nada de ninguém,
Não coma, não aceita doce de estranhos, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Aí você, tá bom, mãe, tá bom, pai. E você sai de casa. E aí você tá indo no caminho para a escola. Vamos pensar, tô indo para a escola. Só que no meio do caminho você encontra um amiguinho seu, né? Aí você encontra esse amiguinho e esse amiguinho fala: vamos ali comigo, né? Vamos ali comigo, ali tem um fulano que tá dando doce. E aí você pensa, não, e fala, não, minha mãe e meu pai falou que não posso aceitar doce de estranhos. Mas aí esse amiguinho fica insistindo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai ser legal, o doce que ele faz é um doce de abóbora com coco, é uma delícia, ele derrete na boca, assim, é uma delícia. E aí aos poucos, é de abóbora com coco? Tem mais o quê? Mas também tem um doce de mamão, tem uns doces assim muito bom. Vamos lá, você vai ver, tem vários doces. Mas meu pai e minha mãe falou que eu não posso ir lá. Mas eles não vão saber. Se a gente for, eles não vão saber. E aos poucos, essa criança que foi instruída pelos pais que não andasse por exemplo, não andasse fora do caminho para a escola, não aceitasse nada de estranho, não se não saísse do caminho que tinha que andar, ao permitir-se ouvir, né, as tentações, aquele amiguinho, e aos poucos permitindo, o que vai acontecer? Vai ser influenciado a sair e desobedecer aos pais. Assim somos nós, né? Assim somos nós também na nossa caminhada como cristãos. O Senhor Jesus nos instrui e nós tentamos, né, seguir um caminho de santificação e seguir uma vida pautada na palavra de Deus, certo? Mas se a gente andar, vamos ter discernimento, não estou falando que a gente tem que se excluir das pessoas do mundo, uma vez que a gente está no mundo, a gente vai conviver com elas, mas se você tem uma pessoa que você sabe que não é uma boa influência, que ela só te chama para coisas que não convém, uma pessoa que quer entrar no reino dos céus a estar, um adendo, nós devemos orar e ter amor ao próximo. Aqui, quando eu falo sobre se afastar, é no sentido dos propósitos da nossa vida. Nós, como cristãos, temos um propósito na vida que é servir ao Senhor, viver uma vida para Deus, dedicada ao Senhor. Se temos alguém em nossas vidas que tentam nos levar a sair desse propósito, nós devemos nos afastar delas, mas continuar orando, né, para que Deus tenha misericórdia dessa pessoa, que Deus abençoe essa pessoa e que essa pessoa seja de alguma maneira, né, tocada por Deus de uma forma que elas venham ter um encontro real com Deus e tenham uma transformação em suas vidas. Mas nós não devemos brincar com a nossa salvação, uma vez que o inimigo ele não brinca de não tentar levar a gente para o inferno. O propósito dele está focado em nos tirar da salvação, tirar da presença de Deus. Então, assim como ele tem o propósito dele firmado em tragar as nossas vidas, nós também não podemos brincar com a nossa salvação. Não, eu abro mão de fazer isso hoje por aquela pessoa, abro mão disso, daquilo, e você vai se abrindo, por assim dizer, se permitindo receber coisas que você sabe que não são agradáveis a Deus, né? Que não são da vontade de Deus. E aí você vai se permitindo aceitar as coisas por causa por causa das pessoas à sua volta. O Senhor Jesus está voltando e pode acontecer dele voltar e você ficar. Então a gente não pode brincar de ser crente, não pode brincar com a nossa salvação. Não, fulano de tal é meu amigo, então ele fala para me fazer isso, eu vou me permitir fazer isso, porque depois o fulano vai mudar. É mais fácil, amados, tirar, por assim dizer, uma pessoa que está se permitindo ser influenciada por externos, é mais fácil você sair da igreja do que trazer essa pessoa para a igreja. Uma vez que você não está tendo uma convicção na palavra, uma convicção na sua vida, e se permitindo, que a pessoa vai ver, não,
Ela se deixa fazer, ela pode fazer, ela faz, não sei o quê. Então é algo ainda agradável, algo possível. Eu não sei se eu estou sendo muito clara, né, com o que eu estou querendo dizer, mas que vamos ter discernimento. Nós não podemos abrir mão do nosso propósito, da nossa salvação, do que acreditamos, pautados na palavra de Deus, né, entre aspas, por fatores externos, né, por assim dizer. Nós não podemos abrir mão do que acreditamos pelas outras pessoas, porque a salvação, amados, é individual, entende? A salvação é individual, nós devemos orar pelas outras pessoas, amar as outras pessoas, né? Amar o próximo como a nós mesmos, mas devemos vigiar, ser puros, né? Como a pomba, por assim dizer, mas prudentes como as serpentes. Mas vamos continuar aqui. E se você se permite ouvir essa pessoa te chamar, te convidar e falar, e não corta essa pessoa na hora, cortar que eu digo é não permitir que essa pessoa continue falando, e você permitir que ela continue te tentando, vai chegar uma hora que a carne pode o quê? Enfraquecer. Se você não tiver muito firmada com a sua base em Jesus e buscando se aperfeiçoar, cada dia mais buscar aumentar e crescer a sua fé, vai chegar uma hora que você vai, opa, eita, deu uma desviada no pé. Eita, tô caindo um pouquinho para o lado. E quando você vai ver, esse caminho só te leva à perdição, à desobediência, certo? E aqui a gente está falando dos fermentos dos fariseus e dos fermentos de Herodes. O Senhor não estava falando de fermento que faz o pão francês, o pão suíço. Eu não sei qual o nome do pão que vocês têm na cidade de vocês, né? Mas é isso, né? Ele estava falando para ter cuidado com a falsidade, né? Daquelas pessoas que professavam, os fariseus que falavam, né? Professavam fazer parte do povo de Deus. Eu sou descendente de Abraão. E a palavra diz o quê? Se Deus quiser, ele faz até das pedras o quê? Descendente de Abraão. Mas verdadeiramente eles não estavam ali com um coração sincero para com Deus. Então, nesses momentos, né, que vimos aqui, também em Marcos 16, 14, que diz: finalmente apareceu aos 11, o Senhor Jesus apareceu aos 11 discípulos, os apóstolos, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado, né? Quando o Senhor as aparições do Senhor Jesus depois da sua ressurreição. Então o Senhor Jesus tinha aparecido e as pessoas que viram o Senhor Jesus foram falar com os apóstolos que o Senhor tinha ressuscitado, mas os apóstolos o quê? Não crendo, né? Não creram no que eles haviam dito. E aqui o Senhor Jesus apareceu aos 11 e viu que lançando-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Voltando aqui para Marcos 6, amados, no versículo 52, diz: pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Apesar dos discípulos, né, endurecidos, apesar dos 12, os apóstolos terem várias experiências com o Senhor e estarem aprendendo com o nosso Senhor Jesus, eles ainda estavam com o coração endurecidos e ainda havia muitas coisas que eles não compreendiam e não criam, né? Então, quando o Senhor andou sobre as águas, entrou no barco, o vento se acalmou, né? O vento saquetou, certo? Eles ali ainda estavam o quê? Temerosos e maravilhados, né? Versículo 53. E, quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E, saindo eles do barco, logo o reconheceram. E, percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer eleitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos, né? Então, quando o Senhor
Jesus chegou àquele determinado local, né? As pessoas o quê? Logo reconheceram o Senhor Jesus. E percorrendo toda aquela terra em redor, as pessoas começaram a trazer o quê? Leitos com pessoas doentes, né? Para que o Senhor Jesus o quê? Os curassem, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. Então as pessoas, aquelas populações, né, que ouviam, reconheceram o Senhor Jesus, levavam o quê? Os doentes ao Senhor Jesus para que ele os curasse. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam. Né? Aqui nós vemos também o exemplo lá da nossa irmã, da mulher que tinha um fluxo de sangue, que ela creu que tão somente tocasse na orla, né? Tocasse nas vestes do Senhor, ela seria curada, e assim o foi. E as pessoas passaram também a crer que tão somente pudessem tocar na orla das vestes do Senhor Jesus, né? Da veste do Senhor Jesus, pedindo para que deixassem. E todos que lhe tocavam o Senhor Jesus, eles eram o quê? Sarados. Amém, amados? Só para encerrar, vou ler com vocês Atos 19, 12. Amados, deixem aqui nos comentários, é sempre bom vocês falarem o que se vocês têm alguma dúvida, algum pedido de oração, deixem sempre aqui nos comentários, tá bom? Para mim saber um pouquinho mais também de vocês, fale um pouquinho de vocês também, tá? Amém? Atos 19, 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Né? Então, eles até isso é a respeito de Paulo, apóstolo Paulo, que fala que os lenços e aventais que o apóstolo Paulo usava, né, que tocavam no corpo do apóstolo Paulo, as pessoas pegavam aquelas coisas, né, e passavam, né, nos enfermos, e as enfermidades fugiam, né? Levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam, para vocês verem, né, quão virtude saía dos servos do Senhor, e também, né, aqui em Marcos nós vemos do nosso Senhor Jesus. Amém, amados? Então encerramos aqui o capítulo 6 de Marcos. Próximo vídeo vamos iniciar o capítulo 7. E que Deus abençoe a todos, forte abraço e até o próximo vídeo.